Olá, feliz sábado! O tema do nosso PG de hoje é Benefícios da União. Vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, Senhor, que o seu Santo Espírito nos guie nesse estudo, nos mostre como devemos viver em união, quais os benefícios, que esse é o seu plano, que esse é o que o Senhor deseja, que o Senhor possa nos orientar e nos guiar, para que aprendamos a viver em união. É o que pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. O nosso estudo traz como introdução viver em comunidade é uma verdadeira ciência. Se quisermos viver a união desejada por Cristo em todo o tempo, necessitamos exercitar o amor. O texto bíblico está em Filipenses 2, 1 a 11, que diz: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Bem, viver em união, para a gente viver em união, a gente vai ter que exercitar o amor. E exercitar o amor, como nós já estudamos nos outros PGs, é ser como Cristo, porque Ele é o amor. Assim como diz aqui, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. E ainda completa aqui, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não se apresentou como Deus, ele veio humilde, ele veio como homem, para viver entre nós e se mostrar muitas vezes servo, entende? Para mostrar como viver essa união, como viver esse amor fraternal. O nosso estudo traz um dos questionamentos é esse. Em um mundo individualista e competitivo, o que precisamos fazer para seguir o exemplo de Jesus? Pede para a gente ler Salmos 133, 1 a 3. Que diz: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes.
É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, a vida em união, a união entre os irmãos, a união na comunidade, na família, a união das pessoas. Aqui no Salmo 133 diz que ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então haverá bênçãos neste local, porque o próprio Jesus, em uma passagem de Mateus 12, ele diz que toda casa dividida será destruída. Era muito interessante. Particularmente eu gosto bastante, porque isso aí já faz a gente ter uma noção de como a coisa pode desandar, como pode haver uma falência nas equipes de trabalho, de família, a igreja, a comunidade, em qualquer lugar. Porque um dos objetivos do inimigo é plantar o quê? Desunião. E a desunião começa com a divisão. Eu vou dar esse exemplo aqui numa passagem de Jesus. Em Mateus 12, 22 a 28, que diz: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, nessa passagem, Jesus deixa bem claro que toda casa dividida, né, ela é destruída. A divisão é uma forma até inclusive de domínio, né? Geralmente, uma das estratégias do mal de destruição da família, de destruição de relacionamentos, né, de uma comunidade, está em começar a querer dividir, a plantar essa divisão. E essa separação, essa divisão acaba destruindo, né? Acaba trazendo a desunião. E é como ele diz: se ele expulsasse demônios pelo poder de Beelzebul, o demônio estava expulsando ele mesmo. E que nem ele seria, né, faria isso, nem os demônios fariam isso. Imaginem nós. Mas em quantas vezes há essa ideia de divisão? E essa divisão começa com o falar, né? Todo o estudo ele vai se complementando, né? A gente já falou sobre a questão das fofocas, né? Já falou da questão da mentira, e tudo isso vem para trazer divisão. Então, geralmente pode ter alguém no meio que vai levar algo de desunião. Por exemplo, você não pode estar falando, né, da sua família, da sua comunidade, né, do seu grupo, porque quando você fala, ali você traz desunião, porque pode haver alguém que vai fazer o quê? Uma fofoca, ou alguém que vai inventar uma mentira, e aí vai um contra o outro. E essa é uma forma, inclusive, de domínio, né? De domínio dos povos. Se você quer dominar
um povo, você vai jogar um contra o outro. É exatamente isso que o Satanás, o mal, faz. Então, o próprio Jesus disse, eles não subsistiriam se eles fossem um contra o outro, se eles expulsassem um ao outro. Então, é isso que ele traz, essa questão dessa união. Ele pede essa união e ele diz que haverá bênçãos. Então, o que a gente percebe é que a gente está em uma guerra. Né? Então, a paz, união e os benefícios da união, sim, a gente lutar. Porque aí a gente tem que estar atento. E para vencer esta guerra, a gente precisa de Cristo. Lógico, ele já venceu por nós. Mas em Efésios 6, né, 10 a 20, o apóstolo Paulo nos traz, né, a armadura de Deus. E eu vou ler para vocês. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai sempre o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então, o apóstolo Paulo aqui, ele faz essa analogia entre esses instrumentos de guerra, capacete, couraça, espada, mas tudo isso é para você lutar nesse campo espiritual, contra o mal. Né? Eles falam que o escudo, né? O escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, quantas vezes existem pessoas usadas pelo mal, semeando, né, na nossa mente situações para causar a desunião, tanto na nossa casa, como na nossa comunidade, quanto na igreja, quanto no trabalho. E a gente tem que estar preparado com a espada, né? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o estudo da palavra vai fazer com que a gente consiga trabalhar essa questão da união, ser um missionário da união, assim como o nosso estudo traz, né? E esse trabalho vem a partir do momento que a gente aceita Cristo como Salvador, que somos justificados por Ele. E aí começa o processo de
santificação, que vai levar toda a nossa vida. E aí, nesse processo de santificação, esse processo de aprendizado de Cristo, como ele diz para a gente examinar as Escrituras, porque elas testificam dele, para a gente aprender, e a gente tentar ser Cristo nesses ambientes, nesses locais, para poder conseguir fazer com que haja união. E estar atento, né? Como diz, para a gente perseverar, orar em todo o tempo, toda oração e súplica, em todo o tempo, vigiando com toda a perseverança e ser ousado para falar, né? Ser ousado para pregar o Evangelho, para que as pessoas aprendam sobre Cristo, sejam como Cristo, né? E todo esse processo leva toda a nossa vida, e a gente vai ter que estar ao tempo todo nesse conflito, nessa batalha, para que haja união. Então, qualquer vacilo, o inimigo entra e ataca alguém da sua família, do seu grupo, da sua igreja, e você tem que estar observando, você tem que estar vigiando, você tem que estar orando todo o tempo. E lembrando que a nossa luta não é contra as pessoas. O próprio aqui em Efésios diz o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal. E às vezes a gente terá que agir de forma, como a gente tratou na questão do perdão, né, do nosso estudo passado. A gente vai ter que dar esse suporte, a gente vai ter que perdoar, a gente vai ter que rever esses relacionamentos, ressignificar, para que esse benefício da união, então isso tudo é construído, não é algo que cai do céu, assim, não. Vai ter luta, né? E é por isso que a gente tem que estar preparado em Efésios 6, com a armadura de Deus. Maravilhoso essa passagem. O apóstolo Paulo faz essa analogia com os instrumentos de guerra, e realmente estamos em uma guerra contra o mal. Entendeu? O cristão ele não pode vacilar. Ele tem que estar atento, porque senão o mal já sabe que ele perdeu, já sabe que ele vai ser destruído. Então, ele quer levar mais. Quanto mais eles puderem levar, ele fará de tudo para levar mais pessoas junto com ele. O estudo, ele traz uma ilustração bem interessante, que eu vou ler para vocês. Dizem que os gansos voam na forma de V, porque a aerodinâmica do V os capacita a voar 71% a mais do que se estivessem voando dispersos. À medida que cada ave bate suas asas, cria-se um vácuo ou uma corrente de ar ascendente para o pássaro que vem atrás. Os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente a aumentar a velocidade. Quando um ganso fica doente, ferido ou abatido, 2 deles saem da formação e seguem-no para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que se recupere ou morra. Então, eles voltam ao procedimento normal com uma nova formação, ou vão atrás de outro bando. Você já viu uma demonstração de união que ele tenha tocado profundamente? O que você pretende fazer para promover a união entre as pessoas nos ambientes nos quais convive? Veja João 17, 19. Veja como é interessante, né? Deus fala conosco também através da natureza, através da observação dessa questão dos pássaros, como a união deles é bonita. Está na natureza, né? Está no DNA de Deus. Eles incentivam uns aos outros, e quando um adoece, eles ficam juntos. Então é isso que Deus quer da gente, que a gente tenha esses benefícios da união,
né, que deve ser construída. E para isso, o estudo nos traz João 17 a 19, que diz: E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. João 17 traz a oração sacerdotal de Jesus. Nesta oração, ele ora inclusive por mim, por você. Porque no 18 ele diz assim, ou no 20, né? Eu li o 19, no 20 diz assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então, aqui, Cristo ora por nós e diz que eles sejam santificados, né, para que eles também, nós, né, sejamos santificados na verdade. E por isso que ele se santifica. É aquilo que eu falei. Após a justificação, a aceitação de Cristo como nosso Salvador, vem todo o processo de santificação. E esse processo de santificação leva toda a vida e é o processo em que a gente vai aprender de Cristo, vai tentar agir como Cristo, cumprir a sua palavra, praticar a sua palavra, para ter uma vida melhor, uma vida com união, com todos esses benefícios, com bênçãos que a união traz nas famílias, na igreja, na comunidade. E como conclusão, o estudo traz: o plano divino é que seus filhos vivam em união com Ele e uns com os outros, aumentando o rebanho de Cristo e formando uma família para Deus. Ore pedindo que Deus faça de você um missionário da união. E aqui a gente entende porque que o mal vai tentar o tempo todo tirar a união, porque um povo unido vai chamar mais pessoas para Cristo. E é por isso que a partir do momento que você passa a seguir a Cristo, você passa a ter muitos ataques. Né? Muitos ataques para causar desunião em todos os setores de sua vida. Mas com Ele, nós já somos mais do que vencedores e conseguiremos vencer. Ele nos dará, ele estará conosco e nos ajudará. E Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, vamos orar? Bondoso Deus e amado Pai, que o Senhor possa nos transformar em missionários da união, para que a gente possa representá-lo, ser semelhante a Ti, Pai, em todos os lugares que tivermos, para que a gente enfrente o mal através da armadura de Deus. Que o Senhor possa, Pai, nos guiar, nos proteger e nos abençoar com a união e que a gente possa promovê-la em todos os lugares onde estivermos. Sabemos o quanto é difícil, precisamos de Ti, dependemos de Ti, Pai. Esteja sempre conosco, é o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E na descrição eu vou deixar como música, né, para vocês ouvirem a música Efésios 6, que é um louvor maravilhoso, e também uma pregação do pastor Josanã sobre o cristianismo verdadeiro, que eu assisti essa semana e é muito, muito interessante. Então, que todos tenham uma boa semana e até a próxima.